Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos a introdução do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, por Ana Beatriz Barbosa Silva. A Miriam Pirolo, minha amiga de ofício, de valores, de fé e de coração. Quem nunca sentiu medo, que atire a primeira pedra. Tia, qual a diferença entre medo e ansiedade? Onde é que você viu isso? No papel com a sua letra no seu escritório. Ah, bom, então vamos lá. Medo é algo que a gente teme e tenta evitar. Por exemplo, medo de altura, do escuro, etc. Já a ansiedade é uma sensação ruim que aperta o peito da gente. Entendi. Então, criança tem medo e adulto tem ansiedade, pois tem vergonha de dizer o que lhe causa medo. Pode ser. Tia, posso dormir com você? Por quê? Porque tenho medo de escuro e de monstros. Tá bom, vem pra cá pertinho. Tia, se você sentir ansiedade, pode apertar minha mão, tá? Pode deixar, meu anjo. Eu já estou apertando a sua mão. No dia seguinte, no auge dos seus 7 anos, meu sobrinho, Guiguinho, me ensinou que todo mundo tem medo e ansiedade, não importando a idade que se tenha. Medo e ansiedade são primos irmãos e sempre estarão juntos. As palavras mal traçadas a seguir são para você, meu lindo. Nossas mãos estarão sempre entrelaçadas, nos dando coragem para enfrentar os desafios da vida. Beijos com amor, tia Ana. Quer saber de uma coisa? Todo mundo tem medo. Uns têm medinhos, outros medões. Mas no fundo, tudo é medo puro e simples. Sentimos medo de manhã, às vezes à tarde, e muito mais à noite, não necessariamente nessa ordem. Medo de não ver o pôr do sol, de não poder ir à praia no domingo, de jogar a bola para fora do gol, da areia quente, de que o chope esquente ou a onda se arrebente. Medo de cair, de sair, de se divertir, da felicidade, da fatalidade, da bala perdida, da fome, de ter e de perder, seja lá o que for. Medo de trair e ser traído, de perder o grande amor, de amar e não ser amado, de dizer adeus, de partir, de mudar, de renovar, de dizer eu te amo. Medo de bruxa, do escuro, do bicho-papão, do vento, da ventania, do relâmpago e do trovão. Medo da morte, a sua, a do seu amigo, a do seu filho e a dos seus pais. Medo de esquecer o que foi bom, de enlouquecer, de não viver, do prazer, de querer sempre mais e nunca mais parar de querer. Medo do terror, dos terroristas, dos que manipulam os horrores humanos, dos que adoram o poder, de não poder com esse tipo de gente. Medo de envelhecer, das rugas, dos cabelos brancos, da osteoporose, da menopausa, da calvície, de virar pó e da certeza de que a vida é uma só. Medo de experimentar coisas novas, umas melhores e outras piores. Mas o que vale é o movimento. Somente o que está morto não se move. Medo de olhar no espelho, do fracasso, da decadência, da não reação, do marasmo, da acomodação. Medo de falar a verdade, de não ter verdades pelas quais lutar, de magoar, de brigar, de perdoar. Medo de não ter o filho desejado, de não vê-lo crescer, de vê-lo adoecer, de não vê-lo feliz. Medo do chefe que grita, que não elogia, que não explica, que não brinca, que só xinga, que assedia. Medo da solidão, da rejeição, do telefone que não toca, da palavra não dita, do mico não pago, da alucinação da paixão, do beijo não roubado, da dor do amor não correspondido,
das velas não apagadas, do grito não ecoado depois do sexo em perfeita comunhão. Medo da diferença, da indiferença, da arrogância, do desprezo, da ignorância, do preconceito, do politicamente correto, do jeitinho brasileiro, da corrupção, da inflação, da humilhação, da falta de profissionalismo dos políticos, da inveja, da tristeza, das escolhas, do seu corpo, do passado, do presente e do futuro. Medo de gastrite, otite, sinusite, faringite, meningite, hepatite, celulite e tudo o que é it. Medo da responsabilidade, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do recomeço, de cantar, de dançar, das crenças, das encrencas, de dar e receber opinião, de ter voz e voto, de não ter voz e voto, de aturar gente de má índole, de má vontade e sem educação. Medo de casar, de se divorciar, de casar de novo, de não poder mais voltar. Medo de se perder, de endurecer o coração, de não sonhar e de nunca mais se achar. Medo de errar, de não ter o que dizer, de falar demais, de se calar diante da covardia, de engolir o choro da emoção, de não crer e não ter fé em Deus, em si e na vida. Medo da enchente, de não gostar de gente, do ladrão, de não ser o único e virar nenhum na multidão. Medo de pensarinho e acabar tendo uma vidinha cercada de gentinha, de perder o emprego, de nunca mudar de emprego por puro medo da mudança, medo da mediocridade e da maldade, medo da ditadura, do neoliberalismo, do comunismo, do nazismo, do radicalismo, da guerra, da bomba de Hiroshima, de Nagasaki, do tsunami, do Katrina, do terremoto, da chacina, da rebelião, do vandalismo, da escravidão, da sofreguidão, da falta de poesia, da realidade nua e crua e, por fim, o medo de não ter coragem para enfrentar tudo isso, mesmo que isso não tenha fim. Ana Beatriz Barbosa Silva. Introdução. Era junho de 1999 e ainda me lembro da situação como se fosse hoje, ou melhor, aqui e agora. Basta fechar os olhos que a fatídica cena se manifesta num telão virtual na minha mente. Sentados à mesa de um agradável café de Ipanema, estávamos eu, meu marido, minha cunhada e um casal de amigos muito querido. O final de tarde estava extremamente agradável, com uma leve brisa e uma luminosidade avermelhada dos típicos dias de sol no outono carioca. Todos ríamos muito, embalados por algumas taças de excelente vinho indicado pelo casal amigo. Além disso, havia uma bela trilha sonora ao fundo, com o fino da bossa nova, adocicando nossos ouvidos e corações. Não pude deixar de citar a célebre história que Vinícius de Moraes contava para definir São Paulo. Após ser muito bem tratado em Sampa e curtir a boemia da maior cidade do país, perguntaram a Vinícius o que ele estava achando da cidade. O poetinha, após refletir entre uma dose de uísque e 3 tragadas de cigarro, respondeu: "Estou adorando São Paulo. Tudo muito grandioso, organizado, boas pessoas, bons restaurantes, ótima vida noturna e cultural. Mas tem um problema. A gente anda e nunca chega em Ipanema." Tudo estava mais do que perfeito. Era sexta-feira e todos davam muitas risadas com os causos engraçados que cada um de nós contava. O local estava apinhado de gente que parecia também estar se divertindo bastante. Tudo realmente parecia perfeito. Até hoje, não sou capaz de descrever exatamente como tudo começou. De repente, o garçom se aproximou da mesa ao nosso lado e minha amiga Lena, que estava de mãos dadas com o marido João, arregalou os olhos, subiu na própria cadeira e, petrificada, pálida e com as mãos trêmulas,
Tentava sufocar o grito que ameaçava sair estrondoso por sua boca. João, que já tinha vasto conhecimento do pavor que sua mulher tinha por insetos e totalmente aflito com a situação, perguntava insistentemente: Cadê? Onde está? Não estou vendo, me mostre! Totalmente paralisada, Lena não conseguia juntar A com B, balbuciar qualquer sílaba ou palavra e tampouco apontar para o ser aterrorizante. O garçom nem se dera conta de estar carregando em seu ombro esquerdo uma barata. Diga-se de passagem, um exemplar bastante avantajado para a média da espécie. Quando ele acabou de servir a mesa ao lado e se virou em nossa direção, gentilmente querendo saber o que poderia fazer para nos ajudar, tudo piorou bastante. Nesse exato instante, o inseto resolveu fazer um voo social pelo ambiente, indo parar no cabelo de uma pobre senhora que tomava um cappuccino numa mesa à nossa frente. Quando a senhorinha se deu conta da personagem que abrigava em suas madeixas, entrou em pânico. Gritava, debatia-se e alvoroçava os cabelos de forma frenética, tentando se livrar daquele bicho tão invasivo e sem educação. A gritaria se generalizou. Cadeiras caíam, gente corria, formando uma verdadeira clareira ao redor daquela senhora que, por um instante, lembrou-me uma vocalista de banda de rock. A maioria das pessoas foi parar na calçada em frente ao café, inclusive nós. Mas, de repente, nos demos conta de que Lena e João não estavam conosco. Entramos novamente no café, agora vazio, e lá estava ela, em pé na cadeira, toda encolhida, numa atitude reflexa de proteção. João sapateava para lá e para cá, fazendo literalmente a dança da barata. De súbito, uma pisada certeira e pimba! Tá lá o corpo estendido no chão. Ou melhor, a barata morta. Em segundos, o café encheu novamente e João recebeu uma salva de palmas, com direito a assobios e tapinhas nas costas. Nascia um herói em pleno café de Ipanema. É claro que, ao recordar ou contar essa história, me pego dando boas e gostosas risadas. Por outro lado, fico perplexa e bastante intrigada com o tamanho e a intensidade da reação que algumas pessoas tiveram naquele dia. Não era um simples medo ou nojo daquele inseto. Era pavor, terror mesmo, o que tomou conta da minha amiga, da senhorinha e de mais algumas pessoas que não pude observar com clareza, dada a velocidade e intensidade dos eventos ao meu redor. Reconheço que as baratas são verdadeiras pragas, insetos asquerosos e repugnantes para muita gente. No entanto, são incapazes de nos devorar, feito feras famintas. Confesso que sempre me interessei pelo comportamento humano e por isso mesmo o medo, as fobias e a ansiedade sempre me despertaram, além de curiosidade, muitos questionamentos existenciais. Em função disso, há muitos anos venho dedicando parte do meu tempo a me aprofundar nesse universo tão intrigante. Até que ponto o medo é necessário para a nossa sobrevivência? Qual a dose de medo saudável, se é que ela existe? O medo é sempre algo que nos protege? Quando é que ele vira uma doença? Segundo o professor Isaac Marx, da Universidade de Londres, é praticamente impossível para nós, seres humanos, vivermos sem medo. E para provar isso, ele cita situações cotidianas presentes na vida de todos nós, como o simples ato de atravessar uma rua. O medo de ser acidentado ou atropelado por um automóvel faz com que olhemos de um lado para o outro da rua antes de nos lançarmos à travessia. Dessa forma, o medo, em uma medida certa, deve ser entendido como uma função do comportamento humano saudável, necessária e imprescindível para a proteção do ser humano diante dos perigos que o rodeiam. Por isso, é absolutamente normal que tenhamos medo de ser assaltados
ou atingidos por uma bala perdida, sofrer algum tipo de violência, injustiça ou de perder alguém muito querido. Nessas situações, é natural e provável que todos sintam medo em determinada dose ou intensidade. Dose exata para evitar qualquer tipo de ação que venha a aumentar o perigo e a exposição às situações de ameaça, como bancar o valentão durante um assalto, ou ainda para tomar uma atitude coerente visando reduzir os riscos da situação de perigo, como abrigar-se em local seguro ou deitar-se no chão durante um tiroteio. Como tudo na vida, o medo também requer uma dose ideal de equilíbrio, nem de mais, nem de menos, apenas adequado para a prevenção de perigos iminentes. Todos já ouvimos o velho ditado popular: aonde vai a corda, vai a caçamba, quando alguém quer se referir a pessoas ou objetos que vivem juntos de forma quase inseparável. Expressões semelhantes, tal como feijão com arroz, futebol e bola, piu-piu e frajola, Batman e Robin, surgiram sempre com a intenção de destacar a íntima relação entre ideias, conceitos ou sentimentos. Nesse aspecto, o medo e a ansiedade formam uma parceria tão íntima que não há possibilidade de imaginarmos ou sentirmos um sem o outro, como anunciam as expressões populares. Para que o leitor entenda melhor, encontramos no dicionário a seguinte definição para a palavra medo: sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. De forma muito semelhante, a palavra ansiedade é definida como sensação de receio e de apreensão sem causa evidente, sinônimo de ânsia, aflição, perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. Embora sejam definições técnicas, são importantes para percebermos a impossibilidade de distinção entre as duas palavras. Sendo assim, sempre que o medo está presente, a ansiedade se revela em plenitude, seja em evidentes sinais físicos, seja em sintomas psíquicos. O grande problema é quando essa duplinha inseparável, medo-ansiedade, foge de um padrão equilibrado e se torna incontrolável. Como tudo em medicina recebe nomes específicos com direito a sobrenomes, foram denominados transtornos de ansiedade quando o medo é excessivo e, consequentemente, a sua fiel companheira ansiedade passam a trazer prejuízos expressivos para a vida da pessoa. Os transtornos de ansiedade possuem diversos espectros que variam em grau, intensidade e na forma como se apresentam. Podemos percebê-los em diversas situações, tais como nas lembranças que insistem em nos perseguir após uma experiência traumática, morte de um parente muito próximo, por exemplo, nas fobias ou no medo intenso de falar em público ou participar de eventos sociais, no temor exacerbado de determinados objetos ou animais, elevador, avião, insetos, como vimos com a minha amiga Lena. Também são perceptíveis no terror, pânico, que surge do nada e nos dá a sensação de que podemos morrer a qualquer momento, nas preocupações excessivas com os fatos mais corriqueiros e triviais, nos pensamentos obsessivos e comportamentos repetitivos, mais conhecidos como manias, entre outros. Cada um desses transtornos tem características e manifestações distintas, mas todos estão intrinsecamente relacionados ao medo e à ansiedade. Em graus variados, quando os transtornos de ansiedade já estão instalados, inevitavelmente trarão prejuízos significativos para os setores vitais de suas vítimas: vida social, familiar, profissional, acadêmica, etc. Contudo, somente após muito tempo de sofrimento, de peregrinações em vão, entre as mais variadas especialidades médicas
e não médicas, ou quando suas vidas já estão reviradas pelo avesso, é que os pacientes procuram ajuda especializada. A demora para buscar o tratamento adequado se deve a muitos fatores, mas também posso afirmar, sem nenhum receio de incorrer em erros estatísticos, que a maioria o faz por falta de conhecimento sobre o assunto, pelo sentimento de vergonha em expor tudo o que o aflige ou pela crença errônea de que se trata de mera fraqueza. A ideia de escrever este livro surgiu exatamente em função disso. Oferecer informações sobre os transtornos deflagrados pelo sentimento de medo excessivo, visando facilitar a autoidentificação ou o reconhecimento em pessoas próximas e queridas, no sentido de abreviar seus sofrimentos. Felizmente, é possível reverter esses quadros tão dolorosos ou, no mínimo, atenuá-los de forma expressiva com orientações e tratamentos adequados. Isso significa muito mais do que enfrentar o inimigo, que aparentemente parece invencível. É restaurar as perdas nos seus diversos setores vitais, libertar-se, renascer e, quem sabe, projetar um futuro próximo de mais confiança e esperança para que seja possível desfrutar a vida em sua plenitude. Quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto para quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Vê se não vai demorar. Herbert Viana, Lanterna dos Afogados.